meus queridos, professor Eduardo Toledo aqui, seja bem-vindo ao curso de instalações hidrossanitárias. Na aula de hoje, aula 11, agora na sua segunda parte, na parte 2, vamos continuar falando sobre o dimensionamento. Na aula anterior, vimos como calcular o consumo diário de água quente, que na verdade é uma mistura da água quente, que será produzida com a água fria, que será utilizada para, junto com a água quente, compor a água necessária para uso, né? Agora, então, na aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre o dimensionamento do sistema de reservação, né? Então, após o cálculo do consumo diário, eu preciso determinar o volume de água quente a ser reservado. Ou seja, eu vou dimensionar o sistema de reservação, né? Aqui nós vamos dimensionar o sistema de reservação. Na verdade, dimensionar o sistema de reservação significa especificar o volume necessário para esse sistema, ok? Então, a gente está falando aqui de volume, tá bom? Então, o volume necessário para armazenar aquela quantidade de água, tá? E aqui a gente vai falar o volume necessário para armazenar. Aqui sim a gente vai destrinchar que é a água quente mesmo, né? Então, não vai ser apenas aquela mistura, tá? Então, a determinação do volume a ser reservado é feita a partir da aplicação da primeira lei de termodinâmica, né, pessoal? Uma lei que trata de conservação de energia, né? E aí nós vamos considerar a seguinte equação. Essa equação aqui, pessoal, não é a primeira vez que vocês estão vendo essa equação, seguramente, né? Você já viu essa equação aí num curso de física, provavelmente, né? Especialmente na parte que trata de termometria, né? A parte da física onde a gente estuda os efeitos das variações de temperatura no corpo, ok? Então, nessa parte de termometria, existe uma parte lá, pessoal, que a gente chama de... Até anotar aqui. Outra cor. Trocas térmicas. E aí, pessoal, dentro dessa parte de trocas térmicas, aparece essa equação que vocês estão vendo aqui. Essa equação, pessoal, ela diz que, bom, todo calor cedido por um corpo deve ser absorvido por outro, né? É claro que aqui, pessoal, eu estou considerando que eu não vou ter perda energética, que todo o calor que um corpo vai ceder, o outro vai receber, de modo que eu não tenho um desperdício energético aí, eu tenho uma total conservação de energia, né? A transformação de uma parte em outra parte. Ok? A gente chama isso aqui, pessoal, de sistema termicamente isolado, tá bom? Então, é um sistema... Deixa eu melhorar aqui que ficou ruim. E esse sistema termicamente isolado, pessoal, ele não troca energia com o meio externo, né? Então, por isso que a quantidade de calor cedido por um corpo é completamente absorvido por outro corpo, né? Isso simplifica bastante as contas, né? E nos permite fazer alguns apontamentos. E aí, bem nesse trecho da disciplina de física onde você estuda essas trocas térmicas, lá você vê que essas trocas térmicas ocorrem basicamente por conta de um efeito, né? Ou motivado por um efeito, por conta da diferença de temperatura, né? E aí a energia térmica de um corpo flui para o outro por conta da diferença de temperatura, né? Essa energia térmica que flui de um corpo para o outro devido à diferença de temperatura, nós chamamos de calor, né? Então, a quantidade de calor que é cedido por um corpo
tem que ser recebido por outro corpo se não houver nenhum tipo de perda, tá bom? Essa quantidade de calor que é cedido por um corpo, né? Nós podemos até reescrever essa equação aqui, olha. Então, um Qzão cedido por um corpo tem que ser igual ao Q recebido por um corpo, né? Ok? E aí, se a gente lembrar bem lá da física, pessoal, vocês vão lembrar que um corpo, quando ele cede energia térmica, ele cede calor, né? Eu tenho uma diminuição da sua energia térmica, né? E aí, esse corpo, digamos que ele é negativo. Variação de temperatura é negativa. Só reescrevendo essa equação aqui, nós ficamos com essa outra equação aqui, né? E aqui, pessoal, essa quantidade de calor, vou até indicar aqui, ó. Essa quantidade de calor, ela se traduz basicamente por conta da variação de temperatura. E existe, pessoal, uma quantidade de calor responsável apenas por variar a temperatura do corpo, né? Essa quantidade de calor responsável por variar apenas a temperatura do corpo, nós chamamos de calor sensível, né? E nós calculamos essa quantidade de calor sensível com base, pessoal, numa equação bem famosinha, né? Aquela equação que diz que... até anotar aqui bem no cantinho, aqui, olha. Calor sensível. Conhecida também como Q-macete. Essa equação aqui, olha. Então, a quantidade de calor é a massa do corpo multiplicado por o Czinho, que é o calor específico, né? Que depende do tipo de corpo. Quanta energia eu tenho que fornecer ou retirar do corpo para que 1 grama desse material varie 1 grau Celsius, né? E aqui eu tenho diferença de temperatura, né? E aí, então, eu posso substituir aqui, olha, pessoal. Vamos chamar esse trecho aqui de 1, né? Então, vai ser a massa 1 vezes o calor específico 1 vezes a variação de temperatura 1 tem que ser igual, do outro lado eu vou chamar de 2, a massa 2 vezes o calor específico 2 vezes a variação de temperatura de número 2 também. Ok? E aí essa variação de temperatura, né? Na física a gente sabe que a variação de temperatura é sempre a temperatura final, né? 1 menos a temperatura inicial 1 é igual a massa 2 vezes o C2 vezes temperatura final 2 menos temperatura inicial 2. Basicamente isso, né? Então, vou até destacar aqui essa equação com cor diferente, que a gente está acostumado a marcar, né? Marcar com esse verde aqui. Ok? Vou deixar essa equação reservadinha aí e vamos continuar mexendo nessa equação mais adiante, ok? Então, tem essa equação aqui, né? E aí, pessoal, se a gente pensar isso do ponto de vista de instalações de água fria e água quente, então a água quente vai ceder calor para a água fria e a água fria vai receber calor da água quente e ambas vão chegar a uma temperatura de equilíbrio, né? A gente vai ver que é justamente essa temperatura final aqui que vai ser a temperatura de equilíbrio, a temperatura da mistura, que a gente vai chamar, ok? E aí, pessoal, depois de a gente fazer algumas passagens matemáticas, né, eu finalizei no slide passado. Ó, dá uma olhadinha nessa equação e olha a equação aqui, olha. Essa equação está no próximo slide, né? É essa equaçãozinha aqui, olha.
ok? Lembrando que M é a massa, né? C é o calor específico e T são as temperaturas. Beleza? Vamos continuar mexendo nessa equação para a gente chegar justamente numa equação que determina, que nos auxilia a calcular o volume de água quente, né, com base no volume da água da mistura. Ok? Então, esse C é o calor específico do material. Os dois são água, né? Então eu posso, ó, cancelo esses dois termos, né? Bom, depois que eu faço isso, eu posso reescrever a minha equação, né? Eu só posso fazer isso, pessoal, porque o C1 é igual ao C2, que é igual a 1C, né? Que é o calor específico da água, ok? Então, eu posso fazer isso sim, né? Depois eu vou reescrever a equação. Olha, reescrevendo a equação, nós vamos ficar com... Continuar aqui na linha abaixo, menos M1 vezes T1F menos T1I é igual a M2 vezes T2F T2I, ou pode ser T2 também, tanto faz, né? Então aqui, ó, T2I é igual a TI2, tá bom? Só uma questão de nomenclatura, tá? Bem, chegando nessa parte aqui, pessoal, nós já podemos fazer uma outra observação. Olha, lembrando, pessoal, que a temperatura final, né? A temperatura 1 final, vai ser igual à temperatura 2 final, porque elas vão entrar em equilíbrio térmico. Essa transferência de calor só vai cessar depois que esses dois corpos entrarem em equilíbrio térmico. Então, a equação vai ficar como? Menos M1, né? T1F, vou chamar a T1F e T2F de TF apenas, tá? Menos T1I igual a M2 TF, né? Menos T2I. Chegou nesse ponto aqui, pessoal, não tem muito o que fazer, né? Eu vou ter que aplicar aquela propriedade muito conhecida de vocês, chamada propriedade distributiva, né? Para multiplicação, ó. Também conhecida popularmente como chuveirinho, né? Aplica a propriedade distributiva. E aí eu vou ter com menos M1 TF, menos com menos vira mais M1 T1I é igual a, fazendo aqui o chuveirinho do lado de lá, M2 TF menos, aqui está positivo, aqui está negativo, fica menos, né? M2 vezes T2I. Bom, e aí, pessoal, o que eu vou fazer agora? Eu vou procurar juntar esse termo aqui, olha, que tem TF, e esse termo que tem TF também, né? Procurar juntar esses dois termos, ok? Esse termo aqui está positivo, ele vai passar para o lado de cá, negativo, né? E esse termo de cá, eu vou passar para o lado de cá também, né? Ele está positivo, vai passar para o lado de lá negativo, então vai ficar, ó, menos M1 vezes TF menos M2 vezes TF, que é igual a menos aqui, né? Mantém, né? Esse lado de cá, M2 T2I menos M1 T1I. Todo mundo está com sinal negativo, eu vou multiplicar a equação por menos 1, né? E já vou reorganizar os termos aqui, colocar em evidência. Olha, eu tenho TF de cá, então dá para colocar assim, ó. TF
que é M1 mais M2, não é isso? Colocando em evidência. Do lado direito, os dois termos estão negativos, vão ficar positivos, vai ficar então. Esse não dá para colocar em evidência, né? Não tem nenhum dos termos que é comum. Vai ficar M, colocar em ordem aqui, M1 vezes T1, vou chamar só de T1 porque a gente sabe que é inicial, né? Mais M2 vezes T2. Chegamos nessa equação aqui. Bom, chegando nessa equação, pessoal, nós já podemos mudar o índice 1 e o índice 2. Ó, o 1, pessoal, para a gente vai ser a água quente, né, que está cedendo calor, muito pertinente. E aí o 2, vou usar o azul. O 2 vai ser a água fria, né? Ok, 1 vai ser água quente, o 2 vai ser água fria. Tá bom? Então eu vou reescrever essa equação aí, ó. Reescrever essa equação do lado de cá, vai ficar como e aí é outra coisa, né? Vale destacar esses dois termos aqui, olha, vou até colocar de outra cor, de verde. Esses dois termos aqui, né, somados, né, nós vamos chamar, pessoal, de a massa da mistura. E aí eu vou trocar a massa pelo volume, tá, pessoal? Se vocês se lembrar bem de uma equação que vocês também viram lá na física, vocês sabem que massa específica é massa por volume, né? Ok? Então, a massa é massa específica vezes o volume, né? Eu troco a massa por massa específica e volume aqui, e como eles são o mesmo corpo, a massa específica é a mesma, então eu vou cancelar todas as massas específicas. Então, eu posso substituir esse M aqui por um V, que vai ser o volume, né? E esse V aqui, pessoal, vai ser o volume da mistura que eu vou chamar. E a temperatura final eu vou chamar de temperatura da mistura também, tá bom? Então, vamos lá. Anotando aí, então, vai ser a temperatura da mistura vezes o volume da mistura, que é igual a volume 1, pessoal, lembrando que 1 para a gente é água quente, então vai ser o volume da água quente vezes a temperatura da água quente, não é? Mais o volume da água fria vezes a temperatura da água fria. E aí a gente já tem uma equação mais ou menos rascunhada, né? Uma equação mais ou menos rascunhada. E aí eu vou guardar essa equação aqui do jeito que ela tá, né? Mexer nela no próximo slide, então. Guardar essa equação aqui do jeito que ela tá. Ó, só para ver como é que ficou. Então, a temperatura da mistura vezes o volume da mistura é volume de água quente vezes a temperatura de água quente, mais o volume de água fria vezes a temperatura de água fria. Diminui o zoom agora. E eu vou marcar essa equaçãozinha aqui. E considerando um regime permanente, né, nenhum trabalho na máquina é realizado, a expressão anterior, né, aquele finalzinho, fazendo alguns ajustes matemáticos, ela fica dessa forma. Onde V aqui é o volume de água quente, né, Vmist é o volume da água, resultado da mistura, água morna, né. Tmist é a temperatura da água morna. Aqui, pessoal, eu coloquei alguns valores que são usuais, tá bom? Não é que sempre você vai usar, não. Algumas literaturas trazem esses valores. Temperatura da água fria. E aí a temperatura da água quente, né?
Se a gente basicamente, pessoal, fizer a substituição desses valores aqui, ó, todos eles são usuais, a gente vai ter uma relação. Vou ter uma relação, olha. Volume de água quente é igual volume a mistura. Temperatura da mistura eu vou colocar que é 42. Temperatura da água fria eu vou colocar que é 17, conforme informações usuais. Essa diferença aqui eu vou colocar que é a temperatura da água quente, eu vou colocar que é 70, né? Menos a temperatura da água fria, que dá 17, né? Fazendo essas continhas aí, pessoal, vocês vão achar o volume da mistura, né? Aqui na parte de cima, se eu subtrair 42 de 17, né? Eu tenho 25. E se eu subtrair 70 de 17, eu tenho 53. Fazendo essa divisão aí, pessoal, nós chegamos a uma equação que existe uma relação entre o volume de água quente e o volume de água morna, né, que é misturada, que é 0,47 V da mistura. Então, da água quente, ou melhor, da água utilizada, por exemplo, para o banho, que é a água da mistura, né? Isso aqui, pessoal, é aquela do consumo diário, tá bom? Aquela que a gente vai precisar durante o dia. Dessa água, só 47% dela mesmo, né? É água quente, entendeu? O restante é água fria, ok? Alguns livros, pessoal, algumas literaturas, ao invés de ensinar esse cálculo aqui, eles pedem apenas para pegar o volume total e dividir por 2, ok? Que seria 50%, que também está bem próximo, né? Ok? E aí, vamos para o exemplo 2, né? Vamos ver o que diz o exemplo de número 2. Dimensionar o aquecedor de acumulação a gás de uma residência com 3 dormitórios, uma banheira de 20 litros e um quarto de empregada. Aí, pessoal, cabe uma observação, né? Toda vez que eu for calcular o reservatório de acumulação, eu tenho que considerar volumes extras que não estão presentes naquele consumo diário. Vou até colocar aqui, ó, volume extra, né? Que volume extra seria? Ó, nós temos que pensar na banheira, tá? Além da banheira, nós temos que pensar na pia da cozinha, se tiver sistema de aquecimento. E a pia da cozinha consideramos 50 litros, tá? E também eu tenho que considerar também a máquina, né? Máquina de lavar. Ok? E a gente considera 150 litros, ok? Esses 3 itens eu preciso considerar como um volume extra a ser adicionado naquele volume projetado quando eu calculei o consumo diário, ok? Então vamos resolver o exercício. Então, só para lembrar, ele disse que na edificação eu tinha 3 quartos, né? Então segue o mesmo padrão do exemplo de número 1 que a gente fez na primeira parte da aula 11, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a população. E para o cálculo da população nós vamos precisar daquelas informações, né? Eu tenho 3 quartos, cada quarto eu considero 2 pessoas, mais 1 de empregada, no total tenho 2 vezes 3, 6, mais 1 dá 7 pessoas, né? Ok. 7 pessoas.
E aí, depois que a gente calculou a população, nós sabemos então o consumo per capita de água quente, né? Basta olhar na tabela de número 11, né? Número 11.11, ok? Só olhar na tabelinha, olha. 11.11. E essa tabela diz que para o consumo per capita para o sistema que utiliza a gás, né? Nós temos um valor de 40. Então aqui é 40, ok? E com base nesses dois valores eu já consigo calcular o consumo diário, né? E aí o consumo diário, pessoal, nada mais é do que o produto, né, da população pelo consumo per capita, né, por pessoa, ok, dia. População é 7, esse aqui é 40, né? Nós temos um valor de 280 litros. Beleza, só que esse aqui, pessoal, ainda não é o volume total, né, que eu vou precisar, tá bom? Me lembro de dizer para vocês que eu ainda tenho que considerar alguns volumes extras, né? Vou colocar aqui volume extra, né? E foi falado no texto do exercício que eu tenho uma banheira, né? Uma banheira, né? Vou colocar aqui o volume da banheira. E essa banheira tem a capacidade de 200 litros, né? Cabe 200 litros. Lembrando que isso aqui é a quantidade de água total que cabe, né? Essa água total envolve água fria mais água quente, ok? Agora, então, eu posso calcular o volume de água quente. E aí, com o volume de água quente, eu vou saber qual que é o tamanho do reservatório, né? Porque o reservatório tem que, no mínimo, ser capaz de abrigar o volume de água quente, ok? E aí, pessoal, para determinar o volume de água quente, eu vou usar aquela equação que nós chegamos nela no slide passado, né? Aquela equação que diz que o volume de água quente... É claro que eu estou considerando aqui, pessoal, que a temperatura da água quente era de 70, a temperatura da água fria é de 17, que a temperatura de água da água morna é de 42, né? Se você usar valores diferentes disso, então você tem que resubstituir os valores naquela equação que a gente viu no slide anterior, né? Antes de começar a fazer o exemplo. É 0,47, né, do volume da água morna, né? Então, o volume da água quente vai ser 0,47 que multiplica. Então, a água da mistura é composta por 280, que é o consumo diário, né? Mais o quê? 200, que é a capacidade da banheira. Vou até anotar aqui para vocês, olha. Banheira. Aqui. Consumo diário. E aí, pessoal, fazendo essa continha aí, né? Você faz a soma aqui primeiro e depois você faz a multiplicação, né? Você vai encontrar um volume de água quente aí de 225 litros. E aí, então, o seu reservatório, o seu boiler, ele tem que ser maior do que 225 litros. Então, você vai procurar no catálogo do fabricante, né, para reservatórios de acumulação a gás, né, para ver qual que seria, né? Vamos considerar que tem um de 250, de 300 litros, aí você adota
o volume de 300 litros. Ok? Simples assim, tá? Agora vamos para o exemplo 3. Nesse exemplo 3, foi pedido também para dimensionar agora um sistema de aquecimento solar, né, para a mesma edificação, né? Só que aí vale destacar que aqui eu tenho 2 banheiras de hidromassagem, tá bom? Então a parte inicial do cálculo, pessoal, é a mesma, segue o mesmo roteirinho, né? Então eu vou calcular a população, tá bom? Ó. E aí, calculando a população, como a gente sabe que é a mesma, as mesmas características, eu já vou colocar aqui que é 7 pessoas, tá bom? Vocês já sabem por quê, a gente já fez esse cálculo umas 3 vezes. 7 pessoas. O que, pessoal, de água quente? Agora, para esse tipo de sistema de aquecimento, que é sistema solar, é sugerido que a gente use o valor de 50, tá bom? Então, vou usar um valor de 50. Né? E aí, eu calculo, então, o consumo diário. Com base nos valores que nós já temos, o consumo diário vai ser o P vezes o Q, então vai ser 7 vezes 50, né? A gente sabe que isso aqui dá 350 litros. Lembrando, pessoal, que esse volume aqui não é tudo, né? Eu tenho que calcular também o volume extra, não é? Então, esse volume extra aqui, ele representa o volume da banheira, né? Como eu tenho 2 banheiras, cada banheira eu tenho uma capacidade de 200 litros, né? Então, o volume total vai ser de 400 litros. Ok? 400 litros. Vou até recordar aqui, ver se ele falou alguma coisa de pia. Vamos lá? Não falou nada de pia, né? Então, não vamos considerar da pia, não. Agora, vamos calcular, então, o volume de água quente, né? Água quente propriamente dita. Considerando aquelas mesmas características que nós vimos nos slides anteriores, então o volume de água quente aqui vai ser 0,47 do volume de água morna, da mistura, né? Então o volume de água quente vai ser 0,47 vezes 350 mais 400, né? Fazendo a continha aí, pessoal, 350 mais 400, a gente tem 750, né? Vezes 0,47, nós temos o valor de 352. Opa. 0,5 litros. Então, pessoal, eu preciso de um boiler, né, que consiga armazenar no mínimo 353 litros. Então, tem que indicar um boiler. Né? A escolha do boiler é só entrar em catálogo de fabricante e ver quais são os principais boilers. Né? Nesse caso aqui, para sistema de aquecimento solar. Seria pelo menos 353 litros. Ok? Depois que eu fiz isso, pessoal, se eu estiver falando de energia solar, né, por célula fotovoltaica, eu vou precisar também fazer outro cálculo, né? O aquecimento, né, nesse caso, como a gente viu nas aulas anteriores, quando a gente começou a tratar de água quente, é feito por um painel de placas solares. A gente chama esse painel de coletores, tá bom? Então tem que calcular o número de coletores também, né? Algumas literaturas trazem uma forma simplificada para o cálculo do número de coletores. E aí eu vou utilizar esse cálculo, tá? A maioria dos coletores, pessoal, dos fabricantes, eles possuem uma área, eles são retangulares, né, de 2 por 1,
Então, possui uma área de aproximadamente 2 metros quadrados, ok? Essa área consegue aquecer cerca de 100 litros de água dia, ok? Então, a gente pode levar como base isso para fazer o dimensionamento, né? Então, o número de coletores vai ser, basicamente, o volume de água quente, né, que eu tenho disponível, dividido pela quantidade que eu consigo aquecer com uma placa só, né, que é 100 litros. Consigo aquecer o volume de 100 litros. Então, 352,5 dividido por 100, fazendo essa divisão aí, nós encontramos 3,53. Como eu não consigo ter 3,53 placas, eu vou indicar 4 placas. Vou chamar de coletores, que eu usei o termo coletores primeiro. 4 coletores. E aí sim eu determinei o número de coletores. Ok? Bem, nós vamos encerrando a segunda parte da aula de número 11 por aqui, deixando o item dimensionamento, sistema de distribuição interno, né, justamente para a terceira parte desse vídeo. Ok? Me despeço de vocês por aqui, um grande abraço.